Boa tarde. O assunto que eu vou tratar hoje é sobre as resistências. E as resistências, elas são o maior empecilho que nós podemos encontrar na nossa vida. E essas resistências estão correlacionadas em tudo. Nas relações, nos nossos desejos, nas coisas que nós queremos. É lógico que nas coisas que nós não queremos também. E uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje em dia nos relacionamentos com as pessoas, com a família, com a pessoa que a gente ama, com os filhos, com as pessoas na rua, patrão, empregado, clientes, é justamente aquilo que nós não entendemos e não aceitamos no outro. E isso são as resistências. Nós não queremos que o outro seja daquele jeito, porque aquele jeito que ele é vai nos impedir ou vai nos dificultar com que nós nos encontremos com as coisas que nós queremos. Então, se nós queremos o amor, por exemplo, nós desejamos o amor e queremos estar do lado da pessoa que nós amamos, e essa pessoa é, ou faz, ou sente, ou pensa de uma forma diferente da nossa, e a forma dela ser, dela se manifestar, das experiências que ela teve aqui nesse universo, ao longo de dezenas, milhares de vidas, a gente não sabe. Isso que ficou acumulado durante todas essas existências, os seus valores da alma, especificamente falando, que vão se manifestar no seu caráter, na sua personalidade, através da educação, que seja, através da experiência que a pessoa teve nessa existência, a sua infância, enfim. E ali nós encontramos aquela pessoa na nossa vida, num determinado momento da nossa vida. E essa pessoa, ela tem uma forma de ser, uma forma de atuar. E é muito comum aquela pessoa não ser exatamente aquilo que nós gostaríamos que ela fosse para nós. Então o filho, ele não vem perfeito, obediente, de caráter reto, ou seja lá o que for que a gente imagina que seja correto. Talvez para uma pessoa que esteja do outro lado, por exemplo, uma pessoa necessitada, que precisa comer e não encontra solução e só vê a única solução roubando, isso com certeza não vai nos agradar. Ou aquela pessoa que mente, aquela pessoa que deturpa a verdade, aquela pessoa que nos engana, que não nos diz o que deve dizer, coerentemente falando, e nós não gostamos disso. Nós vamos brigar com isso. Nós vamos sapatear, vamos se debater. Fugiu a palavra agora? E isso vai causar isso que eu estou falando agora, que é a resistência. Então, tudo aquilo, isso é sabido há muito tempo, tudo aquilo que resiste, persiste. A lei da atração está aí. E em 2008, eu comecei a assistir o filme O Segredo. Assisti ele algumas vezes. Depois eu já tinha assistido o filme Quem Somos Nós. E num determinado momento da minha vida, eu precisei entender como isso funcionava. Porque eu queria andar, queria que a minha vida andasse para frente, que eu tivesse sucesso, que eu encontrasse uma pessoa que eu gostasse, que eu amasse. Enfim, que as coisas estivessem alinhadas e o universo estivesse entregando para mim as coisas que eu preciso e que eu desejo. Mas eu não entendia, porque assisti o filme sobre a lei da atração, o filme O Segredo, e depois o filme Quem Somos Nós, o 1 e o 2. Depois eu vou falar mais detidamente sobre o filme Quem Somos Nós. Vou falar sobre a experiência da física quântica, sobre a fenda dupla. Mas o que importa nesse momento é o quê? É nós entendermos, ou pelo menos termos um vislumbre de que não adianta criar uma resistência em cima de uma coisa que não é nossa. Inclusive também das nossas coisas. Então é muito melhor deixar esse sentimento fluir dentro de nós, sem identificação, sem pressão, sem cobrança, ou seja, aceitação. Nós precisamos aceitar. O quê? Muitas vezes nós temos alguma coisa dentro de nós, é um defeito muito forte, ou defeito do outro, que nós não vamos conseguir mudar. Porque ninguém muda ninguém. Cada um muda a si mesmo, cada um está fazendo o seu caminho, o seu estágio, tem o seu sapato gasto mais de um lado, mais de outro,
tem a sua caminhada. E ninguém pode caminhar pelo outro. Ninguém pode exigir do outro aquilo que ele tem que fazer por ele mesmo. E muitas vezes, para não dizer na maior parte das vezes, tem aquele ditado que diz assim que o bom julgador julga os outros por si próprio. Ou seja, nas relações, o outro serve como espelho. Ele está ali nos mostrando as coisas que nós temos sobrando dentro de nós, que nós não conseguimos ver, lá dentro do nosso inconsciente. E esse inconsciente está se mostrando para nós através do outro. O outro está nos espelhando, está nos mostrando. Então nós vemos o outro como arrogante, pretensioso, ladrão, enfim. Vemos o outro vemos normalmente os defeitos. Quando não vemos os defeitos é porque nós temos o quê? Temos uma sintonia com aquela pessoa. Nós vemos as coisas boas, não, essa pessoa é boa, gostei dele. Mas quando nós não gostamos, aí é o problema. Aí nós nos afundamos. Então é uma questão de energia. Se nós criamos resistências na nossa vida, e nós queremos coisas boas, aí, quem sabe, ganhar um prêmio na Loteria Federal de alguns milhões, que ia resolver todos os nossos problemas. Mas é sabido que a pessoa que não conquistou isso na sua vida por mérito, na maior parte das vezes joga tudo fora. O milionário, ele pode perder tudo, mas ele conquista tudo de novo. Porque o estado milionário está dentro dele. E às vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim, mas essa pessoa tem tanta sorte, eu não tenho sorte nenhuma. Eu estou aqui penando, me desgastando, ralando e não tenho sorte. Mas e por que a sorte não vem? Porque nós não estamos alinhados. Não estamos alinhados com a nossa consciência, não estamos alinhados com a nossa intuição, não estamos alinhados com aquilo que nós temos que fazer aqui. Que eu poderia dizer que é uma meta, que é um objetivo, que nós nascemos para fazer alguma coisa. Eu acredito, eu sinto, que eu nasci para contribuir de alguma forma. Seja pintando um trabalho, pintando uma tela, escrevendo uma poesia, escrevendo sobre conhecimento, passando esse conhecimento, contribuindo de alguma forma com o universo. Mas as resistências, elas nos impedem. As resistências, elas são como uma barreira, um campo invisível que nós colocamos na nossa frente. E não conseguimos enxergar esse campo, porque ele está no nível mais profundo da nossa mente. Então a minha sugestão é que quando a gente encontrar alguma barreira, a gente pare de brigar com isso. Chega de brigar. Aceite. Tem um autor que chama-se Eckhart Tolle, e ele escreveu um livro famoso para quem leu, não sei, enfim, que chama-se O Poder do Agora. E esse livro, ele ensina um método. Eu levei mais de 6 meses estudando esse livro. Eu até perdi a conta, eu acredito que foi mais de 1 ano. Estudando, até entender como é que era o mecanismo daquilo. Porque a minha mente estava programada para não entender aquilo. E esse mecanismo está relacionado com a aceitação. Ou seja, se eu tenho um sentimento, que é uma coisa química, que é uma coisa que é produzida dentro do meu cérebro, que aciona as minhas células através dos peptídeos, e que as minhas células estão respondendo através de uma reação mecânica que eu não sei nem o que é, nem de onde vem, nem como é feito. Eu estou dizendo isso de uma forma geral porque nós não prestamos atenção às coisas que estão acontecendo com a gente, conosco. Nós estamos vivendo mecanicamente, nós somos guiados, teleguiados por propagandas, por mensagens subliminares, por noticiários, por coisas que nos dizem que é bom ou que é ruim, enfim. Nós somos máquinas a serviço do quê? Enfim. Não é questão de criar resistência aí, é só uma realidade. É isso. Quer se libertar? Então tem que se libertar de dentro para fora. Tem que estar consciente do agora. Então a aceitação, eu indico um caminho, que é aceitação, acolhimento e entrega. Por quê? Porque se eu aceito e não estou brigando, eu assimilo aquilo, eu me permito sentir, é isso que o Eckhart Tolle fala no livro dele, nos permitirmos sentir aquele momento sem ter reação nenhuma. Ou seja, eu tenho um sentimento de raiva, de rancor, de ressentimento, um sentimento de impotência, um sentimento de ódio, um sentimento de amor. O que é isso tudo que está acontecendo dentro de mim? Porque eu posso amar alguém e ter uma resistência com relação a isso também. E não me permitir sentir aquilo ali. Então eu estou fugindo. Fugindo de uma coisa que está dentro de mim. Mas vamos pegar pelo lado pior.
da resistência, que é o ódio, rancor, ressentimento. Então, permitir-se sentir a aceitação daquele momento, porque nós não podemos mudar o outro. Vai lá, dá um tiro nele, briga com ele, estapeia, briga, rola no chão, mas isso não vai resolver. A gente sabe que guerra, luta, briga, só atrai mais desgraça, porque está se rebaixando. Está baixando o nível de frequência para um nível que a pessoa vai ficar presa ali. E a libertação não está no fato da pessoa estar brigando com o outro. Não existe libertação ainda. Existe libertação na aceitação. Não é fácil. Eu tenho que fazer isso todos os dias. Eu tenho que lutar todos os dias para poder entender como isso funciona dentro de mim. E muitas vezes eu me pego. E todos nós, se fizermos uma observação detida, uma autoobservação, um olhar voltado para dentro de si, nós vamos verificar o quê? Que nós estamos sendo guiados por forças invisíveis. E não estamos nos dando conta de que aquilo, pensamos ser o nosso caráter, a nossa personalidade, mas são programas. São caixinhas, como diz Crayon. Nós estamos dentro de caixinhas. Então tem que se libertar dessa caixa. Mas como que eu vou me libertar de uma coisa que eu não sei? Então vai abrir a caixa de Pandora. Nós somos a caixa de Pandora, cada um de nós. E dentro dessa aceitação, então nós começamos a acolher isso que nós somos, sem brigar, sem criar nenhuma resistência, simplesmente acolhendo, sentando e sentindo, se permitindo sentir. Sem pensar, sem reação. Nós vamos nos permitir sentir aquilo que a célula está sentindo. No próximo vídeo, num dos próximos vídeos, eu vou falar da questão das células, de como elas são programadas e como nós podemos desprogramar essas células. É uma coisa muito simples, é muito fácil. Porém, precisa um olhar, precisa uma atenção, ver como isso acontece e o que nós podemos fazer a respeito. Então a aceitação é o primeiro passo. Aceitar aquele momento, acolher e depois simplesmente soltar, porque aquilo não nos pertence. Então se a pessoa, outra pessoa, muitas vezes nós temos uma situação que acontece na nossa vida, uma dor, uma perda, alguém que morreu, alguma coisa difícil de entender, não se sabe por que aquilo está acontecendo. E quebra, nós estamos dentro de uma bolha, o ser humano está dentro de uma bolha de percepção, acreditando que isso tudo que nós temos à nossa volta aqui é a realidade. Quando isso só é uma pequena parte da realidade, infinitesimal. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos começar a olhar para dentro de nós e ver que a resistência ela não vai nos ajudar em nada, pelo contrário. A resistência vai nos deixar mais prisioneiros ainda. Porque toda vez que uma pessoa tem resistência, ela está baixando o seu nível vibratório. A vibração dela vai ficar mais pesada. E uma vez que essa vibração fica mais pesada, ela vai acabar atraindo para a vida dela, para a energia, para os campos vibracionais dessa mesma pessoa, ela vai acabar atraindo o quê? Mais coisa ruim. E assim nós ficamos presos. Presos dentro de uma rede, de uma teia invisível. A partir do momento em que nós temos aceitação, nós estamos colocando o que aí? Estamos colocando a nossa consciência, estamos colocando o nosso amor, estamos colocando Deus na nossa vida. E Deus está dentro de nós. Ele não está fora de nós. Nós somos uma partícula dele. É lógico que ele está em tudo. Ele é tudo. Né? Mesmo que a gente possa dizer, uma pedra não tem alma, mas tem uma partícula de Deus ali. Que vida que existe ali, não sei. Ainda não fui lá conversar com ela, mas a gente sabe. Ouvi falar dos gnomos, das fadas, dos duendes, dos anjos, enfim. Todos esses seres que são seres que estão numa outra dimensão que nós não enxergamos. Porque os nossos olhos foram apropriados, foram formatados para enxergar apenas essa realidade que nós estamos vivendo agora. Então, para não ter resistência, ou seja, para começar a ter paz dentro de si, nós temos que ter aceitação. Porque o outro não vai mudar só porque nós queremos que ele mude. Nós podemos conversar com essa pessoa, ter um papo legal. Quem sabe a gente tem que pedir perdão para ela. Então temos que usar o quê? Temos que usar a consciência. Nós temos que estar agradecidos por tudo que nós temos agora no presente, no agora. E viver cada momento da nossa vida com plenitude. Pode dizer assim, é fácil falar? É mais fácil falar do que fazer, com certeza. Mas se não der o primeiro passo, não tem como. Então tem que dar o primeiro passo. Tem que ter aceitação. Depois da aceitação, acolhimento, porque nós temos aquilo ali, é nosso, não é do outro. E é nós que temos que lidar com aquela coisa. Responsabilidades são responsabilidades, e isso todo mundo tem. Mas
as coisas que nós temos que passar, porque o que nós não resolvemos somatiza em doenças. Tem vários tipos de doença. A resistência faz isso, atrai mais doenças para a nossa vida. Então a liberdade está onde? A liberdade está dentro de nós. Aceitação, acolhimento e entrega. Deixa que o universo resolva aquilo que tem que ser resolvido. Que na maior parte das vezes não depende de nós, depende do outro. Principalmente nas relações. Sejam elas familiares, sejam elas amorosas, sejam elas de patrão, empregado, em qualquer relação. Inclusive com o próprio universo que nós estamos amando. Então, eu desejo a todos um bom dia com aceitação. Estejam em paz.